Marcas que o tempo não pôde apagar. Cecília Neuza Tanciniba Pitistela dedicatória para meus amados filhos. Esta obra é um fragmento do meu coração transbordando de emoção, gratidão e saudade. Ao escrever essas lembranças, que remontam a tempos em que vocês ainda não existiam, compreendo que essas histórias podem não provocar em vocês os mesmos sentimentos intensos que provocaram em mim. No entanto, desejo que elas possam tocar seus corações e trazer um sorriso aos seus rostos, pois foram escritas com imenso carinho e com sincero desejo de que sejam abraçados. Sigam adiante, meus queridos, com a certeza de que a satisfação em tê-los como meus filhos é indescritível. Vocês são a continuação de uma parte de mim, o elo que une passado, presente e futuro. Lembre-se sempre de que vocês são amados além das palavras e que carregam em seus corações a essência da nossa família. Que essas lembranças, mesmo pertencendo a um tempo distante, possam iluminar seus caminhos, fortalecer suas raízes e inspirar a construção de suas próprias histórias. Com todo o meu amor. Neuza Jun./2023 Introdução. Marcas que o tempo não pôde apagar é um livro íntimo e inspirador que nos transporta para uma época passada, revelando as brincadeiras inocentes, os laços afetivos e os segredos de uma cidade antiga. Neuza nos conduz pelas histórias entrelaçadas de sua família, desde momentos ternos até desafios e perdas. Conhecemos sua trajetória profissional, suas conquistas e reflexões sobre o mundo do trabalho. Também testemunhamos sua história de amor verdadeiro, marcada por risos, lágrimas e superação. No final, Neuza, agora idosa, compartilha suas memórias remanescentes com seus filhos, ensinando-nos a valorizar cada lembrança. Com uma prosa cativante, o livro nos convida a celebrar as marcas imperecíveis que nos tornam únicos e a preservar nossas memórias, mesmo quando o tempo tenta apagá-las. O Cidade Antiga. Vamos voltar no tempo, para uma Campinas cheia de vida, onde as ruas fervilhavam com a presença dos primeiros carros, bicicletas e até mesmo cavalos percorrendo o centro da cidade. E como não mencionar os icônicos bondes elétricos que cruzavam os caminhos nessa saudosa cidade. No entanto, nossa história se concentra em uma jovem chamada Neuza. Ela era uma moça sonhadora, com um espírito recatado e um humor próprio. Neuza vivia em uma época em que Campinas estava em constante crescimento, repleta de energia e transformações. Fascinada por essa agitação urbana, Neuza explorava cada canto da cidade, sempre que seus pais a permitiam, pois, como era típico da época, eles eram rigorosos e cautelosos em sua criação. Ela percorria as ruas do centro, maravilhada com os prédios históricos, como o imponente Teatro Municipal de Campinas Carlos Gomes, que foi o maior e um dos mais importantes teatros da cidade. Neuza também se encantava com a grandiosa Catedral Metropolitana, um símbolo da arquitetura local. No entanto, a vida em Campinas não se limitava ao centro movimentado. Neuza adorava caminhar pelas ruas tranquilas e se encantava com as praças, que se tornavam pontos de encontro para os moradores. Ali, crianças brincavam animadamente, enquanto os adultos conversavam sob a sombra das árvores frondosas. Uma das grandes paixões de Neuza eram as quermesses, repletas de danças, comidas típicas e uma alegria contagiante. Ela também frequentava os cinemas e teatros da cidade, onde assistia a filmes em preto e branco nas grandes telas, mergulhando em histórias emocionantes e românticas. Além disso, Neuza acompanhava com satisfação as peças teatrais locais, que traziam talentosos artistas e encantavam o público com suas performances magníficas. Com entusiasmo contagiante, ela assistia às peças teatrais e ia assiduamente aos cinemas, que por alguns instantes, a transportava para além das fronteiras do cotidiano. Cada apresentação era uma oportunidade de se comunicar com o talento dos artistas, mergulhar nas histórias envolventes e se deixar levar pelas performances que iluminavam o palco ou as telas. A magia alimentava sua imaginação e lhe proporcionava uma sensação de maravilhamento, transportando-a para outros mundos, despertando emoções profundas e inspirando-a a abraçar a vida. A vida em Campinas nos anos 50 tinha um ritmo mais tranquilo, com menos tecnologia e uma maior valorização das relações sociais. Neuza se comunicava com amigos e familiares através de cartas e desfrutava de encontros pessoais. Inclusive, a primeira carta que ela recebeu foi do seu amor, Cláudio. Ela nunca olhava para as correspondências jogadas no chão da área da Dona Maria. Naquele dia, só havia um envelope. Ela foi atraída por ele, e adivinha? Era de Cláudio para ela. A força da família. No âmago de sua família,
A jovem Nelsa desfrutava de uma experiência verdadeiramente enriquecedora e multifacetada. Como caçula entre seus 2 irmãos e suas 2 irmãs, ela era acolhida com carinho e atenção, envolta por uma dinâmica familiar única. Essa posição especial como a Benjamim da família concedia a Neusa um lugar de destaque, proporcionando-lhe a oportunidade de aprender com os mais velhos, ao mesmo tempo em que era protegida e amada por todos. Essa vivência diversificada contribuiu para moldar a personalidade e a visão de mundo de Neusa, proporcionando-lhe uma compreensão abrangente dos valores familiares e dos laços de afeto que os uniam. Sua mãe desempenhava um papel importante no sustento da família, trabalhando como lavadeira de roupa para fora. Era uma mulher batalhadora, dedicada e determinada a contribuir para o orçamento familiar. Neusa admirava a força e a perseverança de sua mãe, que enfrentava longas horas de trabalho para contribuir com o sustento da família. Por outro lado, seu pai trabalhava na Mojana, Ferrovia Paulista S.A., mas enfrentava problemas com o álcool. Sua dependência do álcool criava uma atmosfera instável e muitas vezes tumultuada em casa. Essa situação trazia dificuldades emocionais para a família, gerando tensões e preocupações. Neusa sentia-se dividida entre o amor e a preocupação pelo seu pai, esperando secretamente que ele encontrasse forças para superar suas lutas. Apesar dos desafios familiares, Neusa encontrava consolo e apoio em seus irmãos e irmãs. Eles compartilhavam momentos de cumplicidade, brincadeiras e aventuras juntos. Eram uma fonte de conforto e apoio mútuo em meio às dificuldades enfrentadas em casa. Eles formavam uma unidade familiar, sempre prontos para se apoiarem e enfrentarem juntos os altos e baixos da vida. Era uma família versátil. Neusa e sua mãe eram prendadas nas artes da casa e culinária. Neide era persuasiva, uma vendedora nata. Seu irmão Nelson tocava cavaquinho e seu irmão Nardo, violão. O pai dançava com a irmã mais velha, Narcisa. Sempre se reuniam para ouvir uma boa música e dançar um pouquinho antes de dormir. Embora nem todos participassem ativamente dessas serenatas, todos se divertiam, uns expressando sentimentos de amor e afeto por meio da música, outros observando, e ainda outros, aporrinhando. Era o caso de Neide. Uma vez Neide azucrinou tanto Nardo. Agachada em sua frente enquanto ele tocava seu violão, ela cantava: "Quem quer pão de tostão, quem quer pão de tostão?" Levou um chute que lhe feriu a perna, porque em seu velho sapato tinha uma taxinha e ele não sabia que ela estava saliente. Mas não adiantava de nada, o divertimento de Neide era irritar mesmo, sempre que tinha oportunidade, lá estava ela. Por essas e por outras, ela era a irmã mais vigiada por Nelson, que era o mais controlador. Ele sempre cuidava para que ela não namorasse muitos rapazes. Ah, como ela dava trabalho para ele. No caso de Neusa, essa preocupação não existia. Assim que ela começou a namorar Cláudio, eles foram vistos por Nelson, mas ele não fez nenhum comentário desfavorável. Logo em seguida, Cláudio formalmente pediu permissão para namorar Neusa, e obteve aprovação sem dificuldades. Cláudio inspirava confiança, e Neusa era reconhecida como uma jovem séria e responsável na família de Neusa. Cada irmã tinha sua própria personalidade e forma de encarar a vida. A irmã mais velha, a Narcisa, era apaixonada por dança e frequentava os bailes da cidade ao lado do pai. Seu amor pela dança nunca terminou. Ela se casou cedo, e sempre foi uma presença tranquila no seio familiar, nunca causando grandes preocupações aos pais. Já Neide, a irmã do meio, era uma alma mais livre e namoradeira. Ela adorava flertar e conhecer pessoas novas, o que nem sempre agradava ao irmão mais conservador. Os desentendimentos entre eles eram frequentes, pois ele tinha uma visão mais tradicionalista sobre relacionamentos. Enquanto isso, Neusa seguia um caminho único. Ela teve apenas um namorado ao longo de sua vida, e esse relacionamento evoluiu para um casamento duradouro. Neusa sempre foi mais reservada e centrada, optando por uma vida mais estável e focada na construção de um lar e uma família bem estruturados. Apesar de terem perspectivas individuais, as irmãs compartilhavam uma profunda união. Cada uma delas trilhava um caminho próprio, guiadas por suas convicções e sonhos. Embora tivessem pensamentos distintos, a força dos laços familiares prevalecia, permitindo que encontrassem apoio e amor incondicional umas nas outras. Juntas, enfrentavam as rodas da vida, sustentando-se mutuamente com carinho e compreensão. A trajetória de Neusa, com seu relacionamento estável e casamento duradouro, refletia sua busca por segurança e estabilidade. Ela almejava encontrar alguém como Cláudio,
um apoio emocional constante e um parceiro que acompanhasse em todas as fases da vida. Juntos, eles enfrentaram os desafios com coragem e compartilharam as alegrias. Essa era a parceria inspiradora, um pilar de confiança e força, alimentando sonhos e impulsionando a realização de uma vida plena e significativa. O lar do Oscilar Neuza nasceu em uma casa que, nos dias de hoje, seria chamada de condomínio, mas naquela época era conhecida como vilinha. Era um lugar acolhedor, onde várias casas se agrupavam próximas umas das outras, criando um senso de comunidade único. As vizinhas eram sociáveis e raramente se mudavam, e por isso ela se recorda dos nomes de cada morador. As casas eram enfileiradas, 5 de um lado e 6 do outro. Na parte de trás, ficava a horta do senhor Tiago, o proprietário do local, e sua esposa, D. Maria. Entre uma fileira de casas e outra, tinha um grande terreno, pavimentado com paralelepípedos, mais conhecido como quintalzão. Era no quintalzão que ficavam os 2 banheiros de uso coletivo e também um forno a lenha, onde os mais perfumados e saborosos pães eram assados. Neuza evitava utilizar o banheiro quando estava sozinha, sempre pedia à sua mãe que a acompanhasse. Pobre mãe, esperando do lado de fora. Neuza também não tomava banho nos banheiros comunitários, pois tinha medo de ser observada. Em vez disso, ela se banhava com um banho de bacia com a água aquecida no fogão, no quintal de sua casa. A casa de Neuza possuía apenas 2 quartos, mas era bem organizada. Narcisa, Neide e Neuza compartilhavam um quarto, enquanto seus pais ocupavam o outro. Nelson e Nardo, por sua vez, ajeitavam-se na sala. Nessa época, as coisas eram mais tranquilas, mas quando Nelson se casou com Lourdes, ele trouxe a esposa para morar lá também. Daí Nardo, já havia se casado e foi viver com sua sogra. Narcisa também, e foi para sua casa própria. Com a chegada do novo casal, Neuza e Neide passaram a dormir no quarto dos pais, separadas por uma cortina. Neuza relembra como era difícil segurar o riso nesse momento, pois Neide era extremamente engraçada e sempre a fazia rir. Do outro lado da cortina, o pai pedia silêncio para poder dormir, mas elas, apesar do medo e respeito, às vezes perdiam o controle. A vida não era tão difícil aos olhos de Neuza. Seu pai trabalhava como mecânico e era muito habilidoso, sempre criando coisas para seus filhos. As compras mensais eram anotadas na caderneta da cooperativa, garantindo que a família tivesse o necessário para o mês. Essas memórias da infância de Neuza destacam a simplicidade da vida naquela época e a importância dos laços familiares e comunitários. Era uma vida com desafios, mas também cheia de momentos de alegria e união. Compartilhar um terreno e um banheiro coletivo significava que Neuza tinha contato próximo com seus vizinhos diariamente. Essa proximidade levava a uma convivência intensa, com momentos de amizade, mas também de conflitos e fofocas. As manhãs eram um espetáculo por si só. Ao abrir a porta de casa, Neuza era saudada pelas vizinhas que varriam as frentes de suas casas, todas ansiosas por uma conversa animada. Eram as fofocas matinais, onde as novidades, os acontecimentos da comunidade e os mexericos eram compartilhados. A mãe de Neuza não concordava com esse comportamento e só saía varrer a frente de casa nos horários em que não havia ninguém. No entanto, havia também momentos de união e apoio naquela comunidade. Em ocasiões especiais, como festas e comemorações, os moradores se reuniam para celebrar em conjunto. Havia uma atmosfera de camaradagem e solidariedade, onde todos se ajudavam e compartilhavam pouco que tinham. Dentro desse contexto, Neuza aprendeu a navegar nas complexidades da convivência em comunidade. Ela desenvolveu habilidades sociais, como saber ouvir, ser diplomática e lidar com os conflitos de forma respeitosa. Ela também aprendeu a valorizar os momentos de união. O mundo encantado da infância na década de 1940, as brincadeiras infantis eram diferentes das que vemos atualmente. As crianças daquela época tinham uma imaginação fértil e encontravam diversão em atividades ao ar livre e jogos simples. Amarelinha, cabra cega, pular corda, esconde-esconde, peteca, barra manteiga, queimada, passa-anel, de marré-marré, beijo-abraço aperto de mão, corre cutia na casa da tia. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Brincar de casinha também fazia parte do mundo encantado de Neuza. Com sua criatividade, ela construía um fogão funcional com 2 tijolos e alguns gravetos e preparava um banquete de chuchu abafado com arroz em uma latinha de manteiga. Seus amigos, incluindo os meninos,
Participavam animadamente, imersos na diversão e contribuindo com entusiasmo para tornar aquele momento um verdadeiro deleite infantil. Cada um trazia consigo suas contribuições nutritivas, adicionando cores vibrantes à brincadeira e enchendo o ar com risos contagiantes. A solidariedade e companheirismo entre eles eram evidentes, criando uma atmosfera de alegria e cumplicidade, onde todos se sentiam valorizados e parte integrante daquela experiência única. Nels era uma menina cheia de energia. O que ela mais gostava era de brincar de casinha com sua turminha de amigos, criando histórias e personagens imaginários. Para isso, ela usava salto alto, bolsa tiracolo e uma boneca enrolada em uma mantinha. Essas bonecas eram compradas nas lojas, feitas de papelão prensado, moldado e recortado para dar forma ao corpo, braços e pernas. Eram pintadas e decoradas para parecerem mais realistas, com detalhes como olhos, boca e cabelo desenhados ou colados na superfície. Eram populares e acessíveis, apreciadas pelo seu charme e simplicidade. Eus e sua turminha, formada por Lola, Hermínia, Adonai, Toninho e Wilson, apelidado de Isso, brincavam juntos. Toninho sempre levava mexericas verdes para temperar as verduras que ele mesmo trazia, colhidas na horta de sua casa. Eles também pegavam chuchu da cerca da horta do Senhor Iago e cozinhavam tudo o que podiam. Com apenas 7 ou 8 anos, Nelsa já demonstrava suas habilidades culinárias. Dona Donana, mãe da Maria, sua amiga feia, coitada, era chamada de Lemoa, por ser loira de pele vermelha, tinha o hábito de fazer tricô. Os pedacinhos de lã que sobravam, ela os jogava do outro lado do muro. No terreno vazio com alguns buracos grandes e rasos, tanto os restinhos de lã como os buracos eram das crianças. Elas transformavam aqueles buracos em casinhas para brincar. Cada uma delas se apossava de um, montavam uma casinha com apetrechos descartados por suas mães e passavam a tarde brincando ali. Com os pedacinhos de lã, amarravam uns nos outros e, usando palitinhos de dentes, faziam seus tricôs coloridos. Quando o pai de Nelsa descobriu que ela tricotava com palitos de dentes, ele se encheu de ternura e rapidamente decidiu criar agulhas de tricô especialmente para ela. Essas agulhas, cuidadosamente confeccionadas por suas mãos, permanecem como um tesouro precioso até os dias de hoje, uma lembrança palpável daquele gesto carinhoso. Através dessas agulhas, Neusa guarda consigo não apenas uma ferramenta, mas também a presença eterna e reconfortante de seu pai, e dos gestos significativos que moldaram sua vida. Próximo à casa de Neusa, havia uma senhora chamada Dona Leontina, que bordava enxovais para bebês. Em uma época em que tinha muitas encomendas, ela convidou Nelsa e Hermínia, sua melhor amiga, para ajudá-la. Em troca, ela ensinaria seu ofício às meninas. Com apenas 10 anos, achavam que era um pagamento justo e ficaram felizes em aceitar. Até hoje, Neusa se lembra de cada técnica que aprendeu. Elas faziam muitos vestidinhos de batizado, que naquela época, eram longos e detalhados, com bordados delicados. Com um sorriso travesso no rosto, Neusa também gostava de fazer traquinagens com os adultos. Ela era conhecida por suas brincadeiras engraçadas e pegadinhas leves, que arrancavam risadas e criavam momentos de descontração. Esses momentos de alegria compartilhada deixavam memórias inesquecíveis na mente de Nelsa e de todos ao seu redor. Narcisa trabalhava na fábrica de fogos, e durante as festas juninas, os funcionários recebiam alguns produtos como benefício. Nelsa adorava o busca-pé, um tipo de fogos de artifício que se movia pelo chão em linha reta, emitindo sons explosivos. Para deixá-lo ainda mais divertido, ela arrancava a vareta que lhe dava direção, fazendo com que o busca-pé se movesse de maneira imprevisível. Com seu rastro de faíscas e efeitos sonoros distintivos, era uma diversão garantida nas rodas de pessoas em volta da fogueira, com todos pulando animadamente. Neusa tinha um espírito brincalhão e adorava pregar peças nas pessoas. Uma das suas travessuras favoritas era amarrar barbante de um lado a outro da rua, como uma teia de aranha atrapalhadora. As vítimas incautas, que caminhavam distraídas, acabavam se enroscando nesse emaranhado de fios. O resultado? Dependia da altura em que as crianças amigas de Neusa sugerissem colocar o barbante. Às vezes, era um susto na garganta, deixando todos sem fôlego, enquanto outras vezes era um sustinho no peito, fazendo os corações pularem. As risadas eram garantidas, principalmente porque as crianças achavam isso a coisa mais divertida do mundo, enquanto os enroscados, bem, eles podiam não achar tanta graça assim. Em meio às piadas,
Houve um dia em que Neuza teve na escola uma terrível dor de barriga. Ela sussurrou para sua amiga Hermínia: Hermínia, quando o sinal tocar, corra. Hermínia ficou preocupada, curiosa e perguntou o motivo, mas Neuza insistiu para que ela apenas corresse o mais rápido possível, assim que o sinal as liberasse. Quando a campainha finalmente tocou, Neuza saiu disparada, e Hermínia, desconfiada, a seguiu correndo e olhando para trás ao mesmo tempo, temendo que alguém estivesse as perseguindo. Neuza mal conseguia conter o riso, pois ela sabia que estava correndo em direção ao banheiro, enquanto Hermínia não fazia ideia do motivo dessa corrida apressada. Apesar de suas travessuras, Neuza também adorava assustar as pessoas e contar histórias de terror. Ela fazia pequenas maldades, como embrulhar cascas de banana como se fossem presentes, colocando-as em locais estratégicos para que alguém as encontrasse. O riso era garantido ao imaginar a surpresa e a expressão das pessoas ao se depararem com o presente inusitado. Neuza também tinha seu lado rabugento. Sempre que sua mãe a repreendia por algo, ela fazia birra e colocava baldes, vassouras e qualquer coisa que encontrasse em frente à porta. Sua mãe ficava furiosa e, enquanto arrumava tudo de volta no lugar, repreendia Neuza. Mas não adiantava. Toda vez que era confrontada, Neuza repetia o mesmo comportamento. Esse tipo de rebeldia se manifestava também quando ela tinha que ir para a escola. Momentos antes ela, insistentemente, ficava atormentando sua mãe porque queria muito ir, mas quando chegava a hora, ela não queria mais, queria fugir. Colocava até o santo na goteira da chuva, para que a chuva aumentasse, e ela não pudesse sair de casa. Além das brincadeiras, Neuza tinha habilidades manuais impressionantes para alguém tão jovem. Ela se encantava com a arte de bordar, dedicando-se a criar belos desenhos em panos e tecidos. O movimento tranquilo da agulha e a combinação de cores a fascinavam, permitindo que ela expressasse sua criatividade e talento. Outra paixão de Neuza era o tricô. Com paciência e dedicação, ela transformava fios em peças de roupas quentinhas e confortáveis. A cada ponto, a cada carreira, ela sentia uma satisfação profunda ao ver suas criações ganharem forma. O tricô era um refúgio de calma e concentração, onde Neuza encontrava paz e realização. Mas nem tudo era doce na infância de Neuza. Ela tinha uma paixão peculiar por limões cravos gigantes. Com apenas um tostão no bolso, ela corria até a casa de uma vizinha e adquiria 5 dessas frutas deliciosas. Generosamente, ela dividia um gomo para cada uma de suas amigas, mas como elas sempre demoravam para saborear seu gomo, Neuza devorava o restante do limão e os 4 restantes, sozinha. O amor de Neuza por limões era genuíno e inconfundível. Com um toque de sal, ela saboreava quaisquer frutas cítricas e azedas e às vezes até verde como mexericas e pêssegos. Essa pequena extravagância era uma forma de experimentar o mundo e encontrar prazer nas coisas simples da vida. Quando Nelson se casou em Pitangueiras, a família toda foi de trem até lá. Porém, Neuza, que já estava com 10 anos, não conseguiu desembarcar a tempo e o trem partiu. Enquanto, lentamente o trem ia deixando toda a sua família para trás, o coração dela acelerou e a angústia a tomou ao imaginar a aflição que a sua mãe sentia ao vê-la sendo levada para longe. Aquele momento, em sua lembrança, se tornou como uma cena de filme. Foi feita uma comunicação entre o trem em que Neuza estava e outro que seguiria o caminho oposto. Embora não se saiba ao certo como essa comunicação ocorreu, decidiu-se que Neuza deveria descer do trem no meio do nada e aguardar um outro trem, que passaria exatamente por ali, para levá-la até a estação de Pitangueiras, onde sua família a aguardava. Neuza lembra-se do frio na espinha, dos matos altos dos 2 lados dos trilhos e do medo que, por alguns minutos intermináveis, teve que confiar na promessa de ajuda que viria no próximo trem. No conjunto dessas experiências, Neuza descobria a felicidade em pequenos gestos e momentos. A sua imaginação livre, as brincadeiras cheias de risadas, as habilidades manuais e até mesmo os sabores agridoces faziam parte do seu mundo encantado de criança. Essas memórias de uma infância cheia de alegria e descobertas permaneceriam com ela ao longo de sua vida, trazendo sempre um sorriso ao seu rosto e uma sensação reconfortante no coração. Elas se tornaram as pérolas preciosas que adornam a história de sua existência, um tesouro intangível que nenhum tempo ou adversidade pode roubar. Neuza era uma verdadeira mestra na arte de pular corda, deixando todos os outros colegas de queixo caído com sua destreza e agilidade. Seu nome era pronunciado com reverência quando se formava fila para esperar a vez, mas, entre risos e brincadeiras, algumas crianças não conseguiam esconder a impaciência.
Elas fingiam se cansar de esperar, mas no fundo sabiam que o verdadeiro motivo era a inveja de não conseguir acompanhar o ritmo frenético de Nelsa. Enquanto elas tropeçavam e se enroscavam na corda, Nelsa deslizava com graciosidade, como se flutuasse no ar. Era como se a corda tivesse medo de tocá-la, com medo de falhar em manter o mesmo ritmo impecável. E assim, entre gargalhadas e brincadeiras, Neusa continuava a saltar, deixando todos encantados e ansiosos por sua próxima jogada, mesmo que isso significasse esperar um pouco mais para ter a chance de brilhar ao seu lado. As brincadeiras na rua eram o ponto alto do dia para Neusa e seus amigos. Eles se divertiam até tarde. Mas nunca passava das 10 horas. Nem era preciso chamar, aos poucos, um por um, seus amigos iam entrando em suas casas, até que a rua ficava vazia e silenciosa. Apenas se ouvia o grande abacateiro zunir com o vento da madrugada. Essas lembranças da infância de Neusa ilustram a alegria e a inocência de uma época em que as brincadeiras eram simples, mas genuinamente divertidas. Eram momentos preciosos que contribuíram para moldar a personalidade e as memórias dela, deixando marcas indeléveis em seu coração. Na animada quermesse, Neusa e suas amigas desfrutavam de momentos inusitados e muitas risadas. Marlene tinha a língua presa e era conhecida por falar de forma engraçada. Fez todos gargalharem ao pedir um saco de pipocas sem pirruá ao pipoqueiro. Ele riu e consertou: ok, um saco de pipocas que sem peruá saindo. Um pouco depois, ao encontrar uma outra amiga, ela tentou dizer: oi, como vai você? No entanto, saiu algo como: oi, como vai vro? Ponto amiga, sem conseguir segurar o riso, respondeu: vro bem, obrigada. Todas elas caíram na gargalhada, transformando um simples cumprimento em um momento de pura descontração. As risadas continuaram durante toda a festa, contagiando a todos. E a Maria? Coitada! Maria era tão feia que ao desfilarem na calçada, onde os moços ficavam observando as moças, que fingiam passear por ali sem interesse nenhum, um dos moços soltou: "Ei, Maria, pede breque." Tadinha. Ela tinha os pés para dentro. Disso, não rimos não. Pelo menos na frente dela não. Jornada profissional. Neusa embarcou em seu primeiro emprego sem saber absolutamente nada sobre o serviço. No início, ela era apenas uma atendente de balcão. E quando não tinha nada para fazer, Neusa tinha uma tática infalível: pesar pregos. Assim ela podia aproveitar e comer amendoim japonês de graça. Entre pesagens e risadas, essa tática se transformava em um verdadeiro espetáculo gastronômico. Tinham apenas que disfarçar quando os patrões se aproximavam. Engolir amendoins inteiros ou permanecer com eles na boca sem mastigar, elas eram especialistas. A loja era sempre movimentada e pequenos furtos aconteciam de vez em quando. As colegas de trabalho adoravam dedurar os infratores. Mas Neusa era diferente. Ela sentia pena daqueles que roubavam, achando que eles deviam estar passando por necessidades extremas. Ela conta com pesar, sobre uma ocasião em que viu um homem escondendo uma chave de fenda. Ele olhou ao redor, achando que ninguém estava observando, e a guardou na cintura, dentro da calça, cobrindo com a camisa. Neusa não teve coragem de denunciá-lo, ficou morrendo de dó e o deixou sair impune de seu crime. Mas, no geral, Neusa era muito dedicada e competente. Em pouquíssimo tempo, ela se tornou a chefe de balcão. Era responsável por cuidar de tudo o que acontecia ali, sempre pronta para ajudar a equipe e garantir que tudo estivesse em ordem. Ela também era responsável por contar os cheques, o que despertava ciúmes nas colegas mais antigas. Mas isso nunca foi um problema, afinal, Neusa era tão humilde e sorridente que todos gostavam muito dela. Especialmente Aide e Darcy. Darcy foi contratada para a temporada de fim de ano e adorou trabalhar com Neusa. Ela sempre pedia: me ajude a ser efetivada. Infelizmente, Neusa não podia fazer nada para ajudá-la, mas teria feito se pudesse. Ela teria se tornado uma grande amiga, pensava Neusa. Infelizmente, nunca mais viu Darcy. Já Aide tinha a função de buscar produtos no estoque que estavam faltando nas prateleiras, ou que as balconistas pediam de última hora. A maioria das pessoas era grossa com Aide, mas Neusa tratava com educação e sempre facilitava sua vida, indicando exatamente onde encontrar o que ela precisava. Aide ficava muito agradecida por ser tratada como um ser humano. A chefe direta de Neusa era Mafalda, responsável por supervisionar todas as atividades e operações. Mas Mafalda tinha uma habilidade especial: desaparecer. Ela aparecia na parte da manhã e depois sumia no estoque pelo resto do dia.
Já seu Vasco e seu Moacir, os chefes do departamento e gerente da loja, sempre estavam presentes. Apesar de seus cargos, eles eram super humildes e comunicativos. E acredite ou não, eles nem tinham carro próprio, iam para o trabalho de ônibus. Ao contrário de Mafalda, seu Moacir era sempre solícito e incentivava Neuza a estudar. Seu Vasco era um pouco mais reservado, mas soltava algumas palavras paternas para Neuza, como por exemplo, o dia em que começou a chamá-la de neném. Foi quando uma criança, dentro da loja, se jogou no chão berrando e fazendo manha. Neuza desabafou: "Ah, se fosse meu filho, levava um tapa." Seu Vasco a corrigiu carinhosamente: "Ah, nenê, não fala isso não. Senão, você acaba fazendo igual." São pequenas lembranças, mas cheias de significado na vida de Neuza. E essas são apenas algumas das aventuras que ela vivenciou durante seus 5 anos na loja. A morte do pai. Neuza estava em frente ao portão de casa, desfrutando de um momento tranquilo quando um homem se aproximou, trazendo uma notícia que mudaria a vida de sua família para sempre. Seu coração apertou ao ver a expressão séria e triste em seu rosto, enquanto ele compartilhava a trágica notícia do acidente que seu pai havia sofrido. O homem, com voz trêmula, explicou que seu pai havia sido atropelado por um trem. O impacto daquelas palavras foi devastador, fazendo com que Neuza sentisse um nó na garganta e suas pernas ficaram fracas. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo, sentindo-se submersa em um mar de choque e angústia. Com o coração apertado, Neuza correu para dentro de casa, chamando desesperadamente pelos outros membros da família. As lágrimas corriam pelo seu rosto enquanto compartilhava a notícia devastadora com sua mãe e irmãos. A dor da perda e a sensação de vazio preencheram o ambiente, envolvendo a todos em um silêncio profundo e doloroso. A partir daquele momento, a vida de Neuza e de sua família seria transformada pela ausência do pai. Ele era a figura de apoio, o provedor, e sua partida repentina deixou um vazio imenso. Todos se viram diante do desafio de enfrentar a dor da perda e aprender a seguir adiante sem ele. No meio da tristeza e do luto, Neuza e sua família encontraram forças uns nos outros para superar aquele momento difícil. Apoiaram-se mutuamente, compartilhando memórias, conforto e palavras de encorajamento. A união familiar se fortaleceu diante da adversidade, servindo como um suporte emocional para enfrentar o vazio deixado pela partida prematura do pai. A partir desse trágico evento, Neuza aprendeu a valorizar ainda mais os laços familiares e a importância de aproveitar cada momento ao lado daqueles que amava. Ela guardou no coração as lembranças afetuosas de seu pai, mantendo viva sua presença através das histórias e das lições que ele havia ensinado. Doces lembranças. As lembranças do passado de Neuza são doces e repletas de amor, permeadas por momentos especiais com seus pais. Cada lembrança traz consigo um significado profundo, demonstrando o cuidado e carinho que eles tinham por ela. Uma dessas lembranças é a doce e amorosa, envolvendo seu pai. Foi um momento de grande emoção para Neuza quando finalmente lhe foi permitido calçar sapatos de salto. Naquela época, existiam regras rígidas sobre o uso de maquiagem, esmalte e saltos, que eram permitidos apenas a partir dos 14 anos. O lindo sapato preto de camurça que ela recebeu não possuía um salto muito alto, era médio, mas seus pezinhos sentiram a diferença e começaram a doer. Em um desabafo, Neuza comentou com seu pai, que estava sentado nos degraus próximos a ela: "Ai pai, meus pés estão doendo tanto." Em um ato de amor instantâneo, seu pai esticou seus braços e, por fora do sapato, começou a massagear cuidadosamente os pés de sua filha. Aquele gesto de carinho aliviou verdadeiramente a dor, e Neuza nunca esqueceu desse momento de afinidade especial com seu pai. Outra lembrança querida remete à sua mãe, uma mulher de bom gosto incomparável. Sempre que tinha oportunidade, sua mãe visitava a loja de tecidos preço fixo e adquiria belas peças para confeccionar novos vestidos para Neuza. Pela manhã, ela anunciava com entusiasmo: "Filha, hoje vou comprar tecido e fazer um novo vestido para você." E, ao retornar do trabalho, Neuza já podia ver sua nova vestimenta delicadamente disposta sobre sua cama. Sempre deslumbrante, cada vestido era uma obra de arte criada com amor e dedicação por sua mãe. Essa surpresa trazia uma explosão de alegria ao coração de Neuza, que vibrava com a felicidade de ser presenteada com uma peça tão especial. Essas lembranças amorosas da interação entre Neuza e seus pais transmitem um sentimento profundo de união familiar e cuidado mútuo. São momentos que transcendem o tempo,
permanecendo gravados em sua memória como expressões de afeto e ternura. As recordações do passado enriquecem a história de Neuza, tornando-a ainda mais especial e significativa. Os bondes. Naquela época, os bondes eram um meio de transporte muito comum em Campinas, mas os ônibus estavam começando a ganhar espaço nas ruas da cidade. O valor do ingresso do bonde era de R$ 500, e a experiência de viajar nele valia cada centavo. Era um momento de respirar o ar puro, sentir-se livre e, ao mesmo tempo, protegida. O cobrador, famoso por envolver todos os passageiros em suas conversas, equilibrava-se nos estribos e contava piadas respeitosas, tornando a viagem ainda mais prazerosa. A elegância era uma marca registrada tanto das mulheres quanto dos homens. Todos se vestiam impecavelmente, com roupas feitas sob medida. Os homens, verdadeiros cavalheiros, equilibravam-se também nos estribos para cederem lugares às mulheres, mostrando uma cortesia que hoje em dia é menos comum de se encontrar. Essas lembranças revelam uma época encantadora na vida de Neuza, repleta de momentos divertidos, pequenos constrangimentos e uma atmosfera de elegância e gentileza. Cada detalhe dessas experiências marcantes faz parte do rico tecido das memórias de Neuza, enriquecendo sua história e ilustrando a sociedade e os valores daquele tempo. Todos os dias, Neuza pegava o bonde na rua Governador Pedro de Toledo e subia quase toda a extensão da rua Rafael Salles. Durante o trajeto, ela passava por uma fábrica de argolas, onde os funcionários aproveitavam o horário de almoço para descansar na calçada. Neuza transitava tranquilamente por ali. Até que um dia, sua chefe Mafalda perguntou: Neuza, você passa no horário do almoço pela rua Rafael Salles? Sim, respondeu. Eu bem imaginei. Pela descrição que meu cunhado falou. Ele confessou que, todos os dias, durante seu tempo livre, posiciona-se estrategicamente na calçada para admirar as pernas elegantes de uma moça que se encaixa perfeitamente na sua descrição. Essa revelação deixou Neuza em estado de alerta sempre que passava por ali. Mesmo que os rapazes em questão a tratassem com respeito e nunca a constrangessem de forma alguma. Ela tentou desenvolver uma técnica ninja para andar sem tropeçar, mas, a partir daquele momento, sentia-se desajeitada e desequilibrada, consciente de que todos os olhares estavam voltados para suas pernas. Florescendo o amor. Aos 14 anos, Neuza teve a oportunidade de subir em um desses novos ônibus e viveu um momento que ficaria gravado em sua memória para sempre. Era um dia ensolarado quando Neuza entrou no ônibus. Ela estava com o coração cheio de curiosidade e uma mistura de emoções. Ao avistar o motorista, algo mudou dentro dela. Seus olhos encontraram os dele, e foi como se o tempo parasse por um instante. O motorista, um homem de expressão amigável e sorriso gentil, cumprimentou Neuza com cordialidade. Ele era charmoso e transmitia uma segurança que a deixou encantada. A jovem sentiu-se imediatamente atraída por ele, como se tivesse encontrado alguém especial em seu caminho. A partir desse momento, Neuza começou a pegar aquele ônibus com mais frequência, apenas para ter a chance de ver o motorista novamente. Ela buscava qualquer desculpa para subir a bordo e sentir aquele frio na barriga toda vez que encontrava seus olhares se cruzando. Havia uma afinidade especial entre eles, mesmo que fosse apenas um olhar furtivo ou um breve sorriso compartilhado. O tempo passava, e Neuza percebia que seu coração batia mais rápido sempre que avistava o ônibus se aproximando. Ela se pegava imaginando como seria conversar com o motorista, conhecer mais sobre sua vida e descobrir se os sentimentos que brotavam em seu peito eram correspondidos. No entanto, certo dia, Neuza subiu no ônibus esperando encontrá-lo, mas ele não estava lá. Neuza sentiu-se mal, percebendo uma sensação de vazio em seu coração. Mas, num belo dia, caminhando pela calçada, ela encontra Cláudio sendo trazido por Alcides, o cobrador que namorava sua amiga Adonai, e a pedido dela, trouxe Cláudio para definitivamente conhecer Neuza. Elas eram confidentes e ficaram dias e mais dias debruçadas no muro da vilinha para vê-los passar de ônibus. Seu amor, vinha em sua direção sorrindo de novo. Enquanto Neuza caminhava pela calçada, envolta em pensamentos e lembranças dele, um novo capítulo se desenrolava em sua vida. De repente, ele parecia um estranho desconhecido e aproximou-se dela com um sorriso radiante no rosto. Os olhos de Neuza se encontraram com os dele, e algo mágico aconteceu. Ela sentiu uma conexão instantânea, como se aquele sorriso brilhante fosse um convite para a eternidade. O coração de Neuza começou a bater mais rápido, e uma sensação de borboletas no estômago tomou conta dela.
Curiosa e intrigada, Neuza correspondeu ao sorriso e engajou-se em uma boa conversa. Eles compartilharam histórias, risadas e descobriram que tinham muitos interesses em comum. A cada palavra trocada, a afinidade entre eles crescia, e Neuza percebeu que estava conhecendo alguém especial. Muito especial. Esse amor, que surgia inesperadamente em sua vida, trouxe um sentimento de renovação e esperança. Eles passaram a se encontrar regularmente, compartilhando momentos de alegria, passeios pela cidade descobrindo mais sobre si mesmos através da companhia um do outro. Juntos, eles criaram memórias preciosas e construíram um vínculo sólido e amoroso. Neuza descobriu que o amor pode surgir quando menos se espera e que cada encontro pode ser uma chance de encontrar a felicidade. Neuza irradiava uma beleza cativante, que atraía os olhares dos jovens ao seu redor. Alguns rapazes eram mais corajosos e persistentes em suas investidas, enquanto outros nem se arriscavam, sabendo que Cláudio já era o guardião de seu coração, mesmo que Neuza nem sempre percebesse. Certo dia, Neuza subiu num ônibus, como de costume, e se sentou. Sentindo uma súbita curiosidade de olhar para trás, seus olhos se depararam rapidamente com Cláudio. Provavelmente ele já estava a bordo quando ela entrou no ônibus, mas Neuza decidiu não se dirigir a ele e permaneceu em seu assento, parcialmente chateada com aquela espionagem involuntária. Ela supôs que Cláudio estivesse ali para garantir sua segurança, mas logo soube que estava sendo paquerada por outro motorista da mesma linha de ônibus. Havia Jorge, um homem que tinha uma loja na rua Costa Aguiar. Todos os dias ele fazia questão de visitar as lojas americanas, onde Neuza trabalhava, para pedir-lhe em namoro. Apesar de Neuza dizer que já estava comprometida, Jorge parecia não acreditar muito nisso. Um dia, ao notar a aliança em sua mão, ele deixou escapar uma expressão de incredulidade. "Ai meu Deus! Eu não acredito!" exclamou. Outro apaixonado por Neuza era Arnaldo, um jovem determinado que todas as noites se encontrava na rua onde ela morava, junto aos amigos. Com entusiasmo, ele se aproximava de Neide, irmã de Neuza, e suplicava: "Me ajuda. Controla ela para mim." Arnaldo estava determinado a conquistar o coração de Neuza, e não mediria esforços para alcançar seu objetivo. Em uma curiosa coincidência, o destino fez com que Cláudio sentisse ciúmes. Certa noite, ele estava em um bar, algo comum e bem visto naquela época para os homens, e ao abrir sua carteira para pagar a conta, Arnaldo, que estava ao seu lado, reconheceu a foto de Neuza que Cláudio carregava consigo. Inocentemente, ele fez um comentário admirando a beleza de Neuza. Cláudio, posicionando-se como namorado, foi procurá-la com uma expressão emburrada. Neuza, que não sabia de nada, ficou confusa ao ver aquele semblante zangado. Mais tarde, Cláudio revelou o motivo de sua atitude e ambos riram juntos, compreendendo a situação inusitada. Neuza também recorda de um momento especial próximo ao casamento, quando foi conhecer a avó de Cláudio, que residia em Torrinha. A idosa, já acamada, ergueu a cabeça assim que a viu adentrar o quarto e exclamou: "Que linda você é!" Cláudio não conseguia disfarçar seu orgulho e contentamento diante da aprovação de sua avó, uma figura respeitada e admirada pela família. Infelizmente, aquele foi o último dia de vida da querida avó. Enquanto aguardavam o transporte de volta, receberam a triste notícia de que ela estava passando muito mal. Nada pôde ser feito para salvá-la, ela partiu naquele momento. No entanto, Cláudio encontrava-se com a consciência tranquila, pois teve a oportunidade de receber a bênção e o consentimento da avó antes de sua partida, o que significava muito para ele. Mas Cláudio também era um homem de aparência impecável e um charme irresistível. Certa vez, a filha do turco do armazém, Rosinha, se apaixonou perdidamente por Cláudio. Ao cruzar o caminho de Neuza, Rosinha ameaçou: "Eu hei de conquistá-lo, custe o que custar." Neuza, com seu jeito tranquilo, respondeu: "Se ele te quiser, Rosinha, pode ficar com ele." A vida amorosa de Neuza estava cheia de reviravoltas e pretendentes engraçados. Ela era alvo de constantes disputas e situações inusitadas, mas seu coração já era de Cláudio. Em um momento anterior ao casamento, Cláudio decidiu passar por uma cirurgia de fimose. Essa intervenção só poderia ser realizada em Ribeirão Preto, e ele precisaria permanecer lá em repouso absoluto por alguns dias. A saudade estava insuportável para Neuza, e junto com sua mãe, ela decidiu fazer uma visita a Cláudio. Foi emocionante vê-lo, mas também foi extremamente difícil deixá-lo sozinho naquele lugar. Ele necessitava de cuidados e atenção, algo que ela queria oferecer,
Mas o dever chamava e ela precisava retornar para Campinas com sua mãe. Mais tarde, em um momento de confidência, Cláudio revelou que assim que ela partiu, ele se jogou na cama e chorou. As lágrimas fluíram intensamente, até que ele finalmente adormeceu e teve um sonho. No sonho, ela estava voltando para ele. Foi um momento de tamanha ternura e afeto que até mesmo aqueceu seu coração enquanto dormia. Ah, que querido! Essa experiência de separação temporária só aumentou o desejo de estarem juntos, ilustrando a força do amor verdadeiro e a capacidade que ele tem de superar obstáculos e distâncias. A saudade que ambos sentiram durante a separação foi mais uma prova de amor que reafirmava o quanto eles eram essenciais um para o outro. Momentos assim foram moldando a história de amor desse casal. O Dia dos Sonhos. Nelsa viveu um namoro de 5 anos repleto de amor e cumplicidade. Quando chegou o momento de se preparar para o casamento, ela enfrentou uma decisão difícil sobre seu vestido de noiva. Embora sua mãe fosse talentosa na costura, ela deixou a insegurança prevalecer, ao pensar em confeccionar um vestido tão importante. Então, juntamente com Nelsa, optou por encomendar um vestido especial em uma modista, que era cliente da loja onde Neide trabalhava. Elas escolheram cuidadosamente cada detalhe do vestido, desde o modelo até os tecidos e acabamentos, e a modista deu vida ao projeto, cortando e costurando com precisão. Cada ponto, cada detalhe, foi minuciosamente trabalhado para garantir um ajuste perfeito. Os bordados delicados e os adornos cuidadosamente escolhidos foram adicionados com aptidão, proporcionando um toque de elegância e sofisticação. O resultado final foi um vestido único, feito sob medida para Nelsa, que ressaltava sua beleza e personalidade. Cada prova do vestido foi um momento emocionante, com ajustes finos para garantir que tudo estivesse impecável. A confiança na modista e o processo de criação artesanal trouxeram uma sensação de segurança e encantamento, sabendo que Nelsa estaria deslumbrante no dia mais importante de sua vida. A cerimônia de casamento ocorreu na Igreja do Bonfim, na Rua P. Toledo. Nelsa, corajosa e determinada, tomou uma decisão que refletia seu espírito independente e sua capacidade de enfrentar desafios. Como seu pai, que teria o privilégio de conduzi-la ao altar, já havia falecido, ela optou por entrar na igreja sozinha, sem desprezar nenhum de seus irmãos ao escolher um deles para essa honra. Foi um momento emocionante e poderoso, simbolizando sua força interior e seu desejo de trilhar seu próprio caminho ao lado de Cláudio. A festa de casamento foi realizada na Vilinha, o lugar em que Nelsa cresceu rodeada de amigos e memórias. A celebração foi simples, porém repleta de ternura e afeto. O cardápio apresentava uma variedade de comidas deliciosas e o chopp fluía generosamente. Um detalhe especial foi a presença de Dona Elisa, sogra de Nelsa, que trouxe um prato de coxinhas feitas por suas próprias mãos. Esse gesto carinhoso e caseiro deixou Nelsa com o coração cheio de gratidão e alegria. Enquanto Nelsa adentrava a casa, que agora se tornava apenas a casa de sua mãe, uma emoção especial envolveu todo o ambiente. O momento foi marcado pela reprodução da música Ave Maria no toca-discos, preenchendo a casa com sua melodia solene e tocante. Esse instante foi profundamente emocionante para Nelsa, reforçando a importância da fé e da bênção divina em seu casamento e na nova jornada que estava prestes a começar. Essa lembrança de seu casamento é repleta de gratidão e beleza. A simplicidade da festa contrastava com a intensidade dos sentimentos presentes, e cada sentimento trazia consigo uma carga de amor, de família e da união que Nelsa e Cláudio compartilhariam em sua nova vida juntos. A morte de sua mãe. Nelsa enfrentou mais uma tragédia em sua vida quando sua mãe faleceu anos mais tarde. Ao lado dela, segurando suas mãos, Nelsa testemunhou cada respiração se tornar mais fraca e lenta, sentindo seu coração apertar com cada batida, sabendo que o momento final se aproximava. Enquanto a vida escorria lentamente do corpo de sua mãe, uma avassaladora tristeza invadiu o coração de Nelsa. Recordou-se dos momentos compartilhados, dos abraços apertados, dos conselhos sábios e do amor incondicional que sempre recebeu. A respiração de sua mãe foi se tornando mais suave até que, finalmente, cessou. Nelsa experimentou uma mistura de privilégio e desespero ao perceber que a sua mãe havia partido. Segurou o corpo inerte nos braços, deixando as lágrimas rolarem livremente enquanto se despediam. A perda da mãe deixou um vazio imenso em seu coração, como se uma parte de si mesma tivesse sido arrancada, deixando um buraco doloroso em sua alma. A dor era quase insuportável,
Mas Neuza sabia que precisava encontrar forças para seguir em frente. Apesar da ausência física, Neuza encontrou consolo nas lembranças e no legado de amor deixado por sua mãe. Cada gesto, palavra de carinho e lição valiosa se tornaram tesouros preciosos em sua mente. Ela os guardaria com cuidado, permitindo que a sustentassem nos momentos mais difíceis. A perda da mãe foi um lembrete doloroso da fragilidade da vida e da importância de valorizar cada momento ao lado daqueles que amamos. Neuza aprendeu a abraçar o presente, expressando seu amor e gratidão por aqueles que ainda estavam ao seu redor. Encontrou força na memória de sua mãe, buscando inspiração em sua coragem e amor incondicional. Mesmo com a dor da perda, Neuza encontrou uma maneira de manter viva a presença de sua mãe em sua vida. Compartilhar histórias e memórias com seus irmãos tornou-se uma fonte de consolo, mantendo viva a relação familiar e o amor que os unia. A perda da mãe trouxe uma profunda compreensão sobre a preciosa natureza da vida e a importância de aproveitar cada momento ao lado daqueles que amamos. O sentimento que permanece. Após uma vida repleta de memórias preciosas e momentos significativos, Neuza sente grata por cada capítulo da sua história que foi escrito. Ao contemplar sua jornada, ela percebe que estava no momento de finalizar esse conto de memórias, que representa a sua vida, sua essência e seu amor. Neuza se sente abençoada por ter construído uma família amorosa ao lado de Cláudio. Seus filhos, frutos do amor que compartilharam, são a personificação da felicidade que eles sempre almejaram. Recordando sua infância na vilinha, Neuza se maravilhou com a trajetória que a levou dali até a vida estável e feliz que vive hoje. Lembrou-se com carinho dos jogos na rua, das brincadeiras com os amigos, e como aquele lugar havia moldado parte de sua personalidade e seus valores. Embora tivesse deixado a vilinha para trás, sabia que carregava consigo os ensinamentos e a essência daquele lugar, que se refletem em sua forma de viver e amar. O trabalho foi uma parte importante da vida dela. Lembrou-se dos desafios que enfrentou ao longo dos anos, das oportunidades que agarrou com determinação e da satisfação que sentia ao ver seu esforço ser recompensado. Seu namoro foi um período repleto de emoções. Recordando aquele tempo, Neuza sorria ao pensar nas paixões e desafios que enfrentavam juntos. Eles construíram uma base sólida de confiança e respeito mútuo, aprendendo a crescer e superar obstáculos. O casamento de Neuza e Cláudio foi o marco da união de duas almas destinadas a compartilhar uma vida de amor e cumplicidade. A cerimônia foi cheia de significado, reafirmando os votos que fizeram um ao outro de serem companheiros para sempre. A festa foi repleta de sorrisos, abraços e brindes, enquanto amigos e familiares celebravam a união de duas pessoas que encontraram a felicidade uma na outra. A vida de Neuza se estabilizou e ela encontrou um equilíbrio feliz. Ela e Cláudio construíram uma vida plena e realizada, desfrutando da companhia um do outro, dos filhos que criaram com amor e dedicação, e das memórias que compartilhavam juntos. Desde o primeiro encontro, souberam que estavam destinados a trilhar o caminho lado a lado. E assim, com coragem e determinação, construíram uma história de amor inspiradora. Cada capítulo repleto de aprendizados, risadas, lágrimas e momentos inesquecíveis. Uma jornada marcada pelo companheirismo e pelo amor verdadeiro. E ao olhar para trás, percebe quanto Deus a mimou e cuidou de tudo, o tempo todo. Ao chegar à fase mais avançada da vida, Neuza se vê envolta em um misto de gratidão e nostalgia. Seus cabelos brancos, agora pintados, são testemunhas de todas as experiências vividas, cada momento de alegria e também de tristeza que moldaram sua jornada. Enquanto reflete sobre sua trajetória, Neuza sente um desejo profundo de compartilhar suas memórias com seus amados filhos, pois sabe que essas lembranças são preciosas e merecem ser preservadas. Sentada em sua poltrona favorita, rodeada por fotografias antigas, ela busca mais lembranças para agregar a esse livro. Com uma voz serena e cheia de emoção, Neuza começa a contar as histórias que restaram em sua memória, as lembranças que o tempo não pôde apagar. Cada palavra que Neuza pronuncia é carregada de sentido, mergulhando seus pensamentos em um mundo distante, onde eles podem vislumbrar a infância e a juventude, sua amada mãe e seu amoroso pai. Fragmentos de uma vida. Retalhos de uma colcha. Enquanto narra suas recordações, vê-se um brilho nos seus olhos, um sorriso terno que se forma em seu rosto. E conforme as histórias se desenrolam, Neuza percebe que não são apenas as lembranças que importam, mas sim a ternura e a harmonia que as envolvem. Em meio às lembranças compartilhadas, sente uma paz profunda. Ela sabe que a sua aventura está chegando ao fim,
mas também sabe que o amor que plantou ao longo dos anos continuará a florescer nas gerações que virão. Seus filhos e netos carregarão consigo não apenas as histórias que ela lhes contou, mas também os valores, a força e a dedicação que sempre a acompanharam. E assim, enquanto Neuza relembra sua vida com apreciação, imaginem que seus filhos se sentem honrados em ouvir essa história. Ela espera que eles percebam que, apesar das poucas lembranças que restaram, cada momento compartilhado da história dela é um tesouro inestimável. E à medida que o tempo avança, e embora as palavras de Neuza possam se dissipar no tempo, o amor que permeia cada história contada, permanecerá vivo nos corações. No final dessa escrita especial, Neuza se sente realizada. Ela sabe que deixou um legado de paixão e companheirismo. E enquanto medita nisso com carinho, Neuza sorri, sentindo-se preenchida por uma profunda sensação de entrega, dedicação e gratidão por uma vida bem vivida e um amor verdadeiro.